Olá, meu nome é Aida, eu sou discente do curso de Licenciatura de Física no IFBA e hoje eu vou estar dando aqui uma aula sobre cinemática. Cinemática é a parte da física que estuda os movimentos, sem levar em consideração o que causa esses movimentos. Vou falar aqui sobre 3 conceitos básicos: ponto material, trajetória e referencial. Ponto material é quando um corpo é irrelevante, o tamanho desse corpo, as dimensões desse corpo é irrelevante em relação à trajetória. Por exemplo, você tem um carro que está indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Esse carro tem 4 metros e essa trajetória, esse percurso é de 500 quilômetros ou 500 mil metros. Então, esse carro de 4 metros em relação a essa trajetória que ele vai percorrer é irrelevante, 4 metros para 500 mil metros. Isso é o que significa o ponto material. É quando esse corpo, o tamanho, as dimensões desse corpo é irrelevante para o percurso, para a trajetória que ele vai fazer. Trajetória, que eu praticamente já dei a resposta, é o percurso que o corpo percorre, né? Várias posições sucessivas que esse corpo vai percorrer, tá? É a trajetória. E referencial? Referencial é o que a gente leva em consideração a que um objeto referente a um outro objeto, uma pessoa referente a uma outra pessoa. É o referencial. Por exemplo, eu tenho 1,52 m. Eu tenho 1,52 m e tem uma pessoa aqui do meu lado de 1,73 m. Então, eu, em relação a essa pessoa, eu sou baixinha. Ok. Mas, se eu pego uma jogadora de vôlei, Fabi, que tem 1,95 m, e coloco perto dessa pessoa de 1,73 m, e então essa pessoa que era alta em relação a mim, ela agora é alta em relação a Fabi de 1,95 m? Não, não é. O que foi que aconteceu? Eu mudei o referencial. Então o referencial é isso. Eu vou dar aqui um outro exemplo. A gente está dentro de um ônibus, né? Esse ônibus está a 80 km por hora numa estrada. E aí eu lhe pergunto, pense rápido. Esse ônibus ele está em repouso ou em movimento? Ah, professora, esse ônibus ele está em movimento. Ele está a 80 km por hora. Depende. Em relação a quê? Eu estou dentro do ônibus e o motorista está lá sentado. Então, eu em relação ao motorista, esse ônibus ele está em repouso. Se eu estou dentro do ônibus e tem uma pessoa do meu lado. Então, esse ônibus está em repouso. Estamos todos sentados dentro do ônibus. Mas tem uma pessoa que está no ponto de ônibus e vê lá o ônibus passar. Em relação a essa pessoa, o ônibus está em repouso ou está em movimento? Ah, professora, agora ele está em movimento. O que foi que aconteceu? Mudamos o referencial. Então, o referencial é isso. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro. Você tem aqui um ventilador de teto e esse ventilador está ligado. Ele está em movimento ou em repouso? Ah, está em movimento porque ele está ligado. Depende em relação a quê? Em relação a quem? Em relação a mim, ele está aqui girando, ele está em movimento. Agora, se eu peguei aquela paletinha do ventilador e fiz lá uma bolinha na paleta. E a paleta está lá girando. Essa bolinha, em relação a essa paleta, o ventilador está em repouso, porque ela está ali parada. Então, tudo depende. Isso é o referencial. Agora nós vamos falar sobre posição em uma trajetória. Certo? Este é um corpo. Digamos que seja um carro. Está bem parecido com um carro.
Esse corpo, esse carro, ele está em movimento na estrada do litoral norte, na linha verde. Aqui está me mostrando que ele está no quilômetro 15. Isso quer dizer que ele já percorreu 15 quilômetros? E se ele estava em uma outra estrada ali por dentro e entrou no litoral norte no quilômetro 15, mas antes ele já percorreu vários outros quilômetros? Então isso não quer dizer que ele já percorreu 15 quilômetros. Isso aqui é a posição que ele está nesse momento. Ele está no quilômetro 15 dessa trajetória. Ok? Então, essa posição, que também tem alguns livros que chamam de espaço, né? Então essa posição que ele se encontra no momento nessa trajetória é o quilômetro 15. À medida que o tempo vai passando, ele vai passando e digamos que aqui ele estava no quilômetro 15 às 9 horas e às 10 horas ele estava no quilômetro 25. 10 horas no quilômetro 25. Ah, professora, então isso quer dizer que ele percorreu 25 quilômetros. Não, não quer dizer que ele percorreu 25 quilômetros. Quer dizer que ele, 10 horas, estava na posição do quilômetro 25. Às 9 horas ele estava no quilômetro 15 e às 10 horas ele estava no quilômetro 25. Então, ele entrou no quilômetro 15, é a primeira posição, a posição inicial, e no quilômetro 25, às 10 horas, que é a posição final. Que isso não quer dizer, como nós já vimos, que ele percorreu 25 quilômetros. Aqui são as posições. E quantos quilômetros ele percorreu? Ele percorreu aqui o deslocamento dele, vou colocar aqui deslocamento, é 25 menos 15. Ele percorreu 10 quilômetros, ok? 10 quilômetros. Foi o que ele percorreu, foi o deslocamento dele. Então, ele em 1 hora, porque ele no quilômetro 15 às 9 horas e no quilômetro 25 às 10. 10 menos 9, 1. Em 1 hora, ele se deslocou, ele fez o percurso de 10 quilômetros, tá? Agora, nós vamos falar aqui de algumas letrinhas que servem para abreviar tudo que a gente viu até agora. Essas letras não vai servir só para isso. Essas letras ela vai servir para tudo que vai se ver daqui para frente. Velocidade média, movimento uniforme, tudo a gente vai usar essas letras. Então, vou botar aqui de vermelho para chamar mais atenção, tá? A gente já viu que quilômetro 15 é uma posição. A posição ou espaço, a depender, cada livro tem chama de alguma forma, então vou colocar aqui, ó, posição barra espaço. Quilômetro 15 nós vamos chamar de S. S0, tá? S0 é a posição ou espaço inicial. Inicial, ok? E aqui, quilômetro 25 é a posição ou espaço final. Que aqui nós vamos chamar de S, apenas S. Ok? Esse deslocamento nós vamos chamar de delta S. É o deslocamento. Aqui o tempo inicial nós vamos chamar de T0. É o tempo inicial. E aqui 10 horas é T, que é o tempo final.
E esse intervalo de tempo nós vamos chamar de delta T. O intervalo de tempo, delta T. Não tenho mais como escrever aí, mas aqui é o intervalo de tempo, tá? De 9 horas para 10 horas. Isso aqui, vou colocar aqui. É o intervalo de tempo. Tá? Então, aqui a gente já viu que o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. O intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. E essas letrinhas vai acompanhar a gente aí até mais pra frente. Bom, agora nós vamos ver aqui um exercício para memorizar, tá? Então, memorizando. Nós temos aqui uma figura, e nessa figura está representada várias posições de um carrinho, né? Um carrinho aqui em diversos instantes, ao longo de uma trajetória retilínea. Então, no instante 0 segundos, né, que é o instante inicial, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E aqui tem 3 perguntinhas. Na letra A, vamos saber qual é o espaço inicial do carrinho. Bem fácil. Espaço inicial aqui do carrinho é menos 2, certo? Então, aqui vamos já colocar aqui a letrinha que a gente já aprendeu. Espaço ou posição inicial, S, 0, ok? Então, a gente já sabe que o espaço inicial do carrinho é S0 igual a menos 2 metros, né? Metros, que está aqui sinalizado em metros. Então, menos 2 metros. S metros. O espaço do carrinho no instante 1 segundo. No instante 1 segundo, o carrinho, qual era o espaço do carrinho nesse instante? Era o espaço 0, ok? Então, faço também espaço 0. A variação de espaço entre os instantes. O instante 1 igual a 0 segundos, ok? Então, aqui, ele está me pedindo o quê? A variação de espaço entre os instantes. A variação do espaço está aqui. O 6 é o espaço final, espaço inicial menos 2, espaço final é o 6. E a variação do espaço entre T1, a variação de espaço entre os instantes. T1, 0 segundos, então 0, a variação do espaço entre menos 2, está aqui, ok? E T2 vai ser quem? 3 segundos. 3 segundos aqui, que é 6. Então, ele quer a variação de espaço entre menos 2 e 6. O que é que ele está me pedindo? Ele está me pedindo ΔS. E nós já vimos que ΔS é igual a posição ou espaço final menos o espaço inicial. Então, isso aqui vai ser ΔS vai ser igual a o espaço inicial, o espaço final, S que é 6, menos 2. Aqui nós vamos colocar entre parênteses. Então, 6 menos com menos mais. Então, 6 mais 2, isso aqui é igual a 8. Então, a variação de espaço entre os instantes 0 segundos e 3 segundos, ó, aqui, esses instantes é aqui e aqui. Vai ser 8, ok? 8 metros é a variação do espaço. Bom, agora nós vamos falar sobre
velocidade média. Porque a gente vai usar as letrinhas que a gente já aprendeu, a gente já sabe descobrir o ΔS, o ΔT, né, o deslocamento e o tempo. Então, velocidade média nada mais é do que o deslocamento dividido pelo tempo, certo? O Sistema Internacional para Velocidade Média é de metros por segundo, mas aqui no Brasil utiliza-se muito quilômetros por hora. Então, aqui está uma regrinha básica que vai ajudar muito para converter. Você tem lá um problema para resolver em metros por segundo, mas que a resposta é em quilômetros por hora. Então, você vai pegar aquele metros por segundo e vai multiplicar para descobrir quanto é. Vai multiplicar por 3,6 para saber quanto é quilômetros por hora. Se você tem lá a pergunta em quilômetros por hora e precisa da resposta em metros por segundo, você vai pegar aquele quilômetros por hora e vai dividir por 3,6 e vai mudar para metros por segundo, certo? Isso aqui para converter uma regrinha de 3 básica. Se 1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos, faz uma regrinha de 3 e a gente chega em 3,6, certo? Por exemplo, 10, vou colocar aqui para a gente memorizar, 10 metros por segundo, ele vai ser igual, para a gente poder transformar em quilômetro por hora, a gente vai fazer 10 metros por segundo para quilômetros por hora, vezes 3,6. Isso aqui vai virar, em vez de 10 metros por segundo, 36 quilômetros por hora. Se for 20 metros por segundo, 20 metros por segundo vai ser igual a 20 vezes 3,6, que vai ser igual a 72 quilômetros por hora. E assim sucessivamente. 30 metros por segundo vai ser igual a 30 vezes 3,6. Isso aqui, professora, mas com vírgula assim fica difícil, eu não sei fazer. Você faz o seguinte, tira a vírgula, coloca isso aqui sobre 10, corta o zero. O zero vai ficar 3 vezes 36. Ou você pode fazer o seguinte, você sabe que é 20, 30 é 20 mais 10, então vai ser esse mais esse. Isso aqui vai ser igual a 108. 3 vezes 36, 108 quilômetros por hora, certo? E assim sucessivamente. 40, mesma coisa, ok? Vamos fazer agora um exercício para memorizar essas letrinhas. Bom, agora nós vamos fazer aqui um exercício para memorizar. Eu vou ler aqui a questão, certo? Um carro parte de São Paulo. Já coloquei aqui. Isso aqui é um carro, tá? Se vocês não estiverem vendo um carro, precisa usar óculos. Isso aqui é um carro. Partiu de São Paulo para Minas Gerais. Ele partiu de São Paulo às 8 horas e chegou em Minas às 12 horas. E ele percorreu 320 quilômetros. De São Paulo para Minas, ele percorreu 320 quilômetros. Certo? 12 horas, saiu 8 e chegou 12. Está pedindo aqui para calcular a velocidade média desenvolvida pelo carro nessa viagem. Bom, já sabemos que velocidade média é o ΔS, que é o deslocamento sobre o tempo, dividido pelo tempo. Já está dando aqui qual é o deslocamento, 320 quilômetros. Ok? Então, ΔS já sabe que é 320. E quem é ΔT? ΔT a gente já viu que é o tempo final menos o tempo inicial. O intervalo de tempo aqui é de 12 menos 8, 4. 4 horas. Já descobrimos também ΔT. Ok? Então, a velocidade média vai ser igual a 320 sobre
4. Que isso é igual a 80 quilômetros por hora. Ok? Quem tiver dificuldade de fazer uma conta grande, é só fazer 32 dividido por 4, que dá 8, e coloca o zerinho aqui. Então, já sabemos aqui. Vamos fazer aqui outro para fixar mais, certo? Vou apagar isso. Um nadador olímpico completou a prova de 50 metros nado livre em 25 segundos. Determine a sua velocidade média em metros por segundo e em quilômetros por hora. Ele quer saber aqui a velocidade média em metros por segundo e em quilômetros por hora. Aqui já tem a fórmula aqui da velocidade média, que eu deixei aqui para facilitar. E vamos lá. Quem é ΔS? Um nadador olímpico completou a prova dos 50 metros nado livre em 25 segundos. ΔS é 50 metros. Então, vamos colocar aqui. ΔS é 50 metros. Em quantos segundos? 25 segundos. Já está dizendo também ali. ΔT é igual a 25 segundos. Então, aqui é metros e aqui é segundos. Então, a velocidade média vai ser igual a 50 dividido por 25, que vai ser igual a 2 metros por segundo. Porque as medidas aqui estão em metros e em segundo. Então, a letra A, já temos a resposta, 2 metros por segundo. Mas ele quer também quilômetros por hora. Quem lembra do reloginho que estava aqui? O reloginho me disse que se eu quero transformar 2 metros por segundo se eu quero transformar metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 3,6, que é igual a 7,2 quilômetros por hora. Ok? Muito obrigada. Qualquer dúvida pode deixar o comentário para que a gente tire essa dúvida na próxima aula.